Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar o Necronomicon. Eu não sei se a pronúncia é essa, eu deveria ter pesquisado, mas eu estou sem internet. Isso leva ao segundo ponto aqui do vídeo. Eu estou sem internet. Quem merece aí os parabéns é Algar, porque alguém acertou uma escavadeira num cabo de fibra ótica. E com isso o cabo foi cortado entre duas cidades, e agora a cidade inteira que usa o provedor está sem internet. E eu decidi gravar mesmo assim. Então não deu tempo de eu pesquisar a pronúncia, mas deu tempo de eu fazer a conclusão, porque era basicamente isso, a conclusão e a pronúncia que faltava para acabar. Esse não é um vídeo que vai requerer link, então a gente consegue fazer ele inteirinho aqui pelo PDF, mostrando as coisas do PDF. Isso é o que eu diria caso o vídeo precisasse de link e eu quisesse gravar mesmo assim. Mas esse vídeo não precisa de link. E o Necronomicon é um suposto livro perdido que contém informações capazes de tornar qualquer pessoa que o leia louca, porque ele contém informações a respeito da real natureza do mundo. Pelo menos é isso que diz a história aqui do portal IGEC, que faz uma confusão tremenda dizendo primeiro que o Lovecraft escreveu o livro, um cara chamado P. Lovecraft, conforme está indicado aqui. Depois ele cita o nome de um poeta árabe e assim por diante. Então hoje a gente vai falar desse livro aqui. Esse vídeo tem duas partes, como você pode ver no roteiro. A primeira parte tem índice na descrição, então relaxa. Ela vai até aqui. Essa primeira parte é o básico, aquele desmistificando o básico que vocês já imaginam que vai ser. E depois é uma análise de todas as possíveis versões do Necronomicon, e a gente vai analisar uma por uma e vai apontar o que cada uma é, o que cada uma não é. Tem até livros a respeito desse assunto, então eu percebi que falar só sobre o comecinho aqui iria tornar um vídeo superficial, então eu decidi falar tudo. Se você quiser, assiste só até aqui o capítulo 7, depois o resto é só para quem realmente se interessa a respeito dessa história. O vídeo é sobre a existência do Necronomicon, sobre como ele foi concebido e coisas relacionadas à existência do Necronomicon. O vídeo não é a respeito de magia e ocultismo num aspecto geral, porque investigar isso é uma coisa desatrelada da existência do Necronomicon. Qualquer conclusão que você tire de uma investigação desse tipo não interfere na conclusão que é se o Necronomicon existe ou não. Não é sobre mágica de Lovecraft, que é um ramo da magia. Tem várias vertentes de pessoas que, numa medida ou outra, usam elementos da mitologia de Lovecraft em um sistema de mágica que elas praticam. Isso não é a respeito de usos do Necronomicon na ficção, que não tem qualquer tipo de paralelo num livro físico aqui no mundo real, senão a gente vai longe. Isso não é sobre qualquer outra coisa sobre Lovecraft, é sobre mitologia, sobre vida, sobre obra, que não envolva o Necronomicon. Então eu mostrei bem por cima a história do comecinho, mas é porque a gente vai falar bastante a respeito da história realmente narrada do Necronomicon. Então a primeira pergunta que a gente faz é: quando surgem as primeiras referências a esse livro? A primeira menção que a gente conhece é simplesmente uma referência ao nome do autor do Necronomicon, um árabe chamado Abdul al-Hashed. Não sei se a pronúncia é essa, eu vou pronunciar exatamente desse jeito aqui. Se você conhece o autor, você sabe que a gente vai chegar tipo no deus da pronúncia errada daqui a pouco, mas você vai saber do que eu estou falando. Talvez você até já saiba, vai ser inevitável pronunciar esse nome, daqui a um pouquinho vocês vão saber o que é. Então, esse conto, A Cidade Sem Nome, relata que foi nesse lugar em que o Abdul al-Hashed, o poeta louco, sonhou na noite antes dele escrever esse trechinho aqui. Isso aqui acabou ficando conhecido como uma passagem do Necronomicon. Então não está morto aquele que pode deitar eternamente e ao longo das eras até a morte pode morrer. Depois a gente tem um conto de 1922 que menciona brevemente o Necronomicon como sendo um compêndio a respeito de demônios e fantasmas. Depois uma obra de 23 menciona o Necronomicon em meio a uma série de outros livros ocultistas. Essas mesmas frases aparecem, chegamos nesse conto aqui. Aqui o conto chama-se A Chamada de essa coisa, esse é o deus da pronúncia errada. Eu tinha pensado em chamar ele de alguma coisa que não tem nada a ver, porque esse é o único jeito de você falar o nome desse negócio sem ninguém te encher o saco na internet. Então eu ia chamar de Chululu, porque todo mundo sabe que Chululu tá errado, ninguém ia chegar e falar: ah, não é Chululu, é claro que não é. Mas ele é mais importante do que eu gostaria, então eu vou ter que pronunciar ele mais vezes, então chamar ele de Chululu no decorrer do vídeo vai ficar um tanto estranho. Por isso eu vou chamar Cthulhu, eu vou usar essa pronúncia. Se a pronúncia não é essa, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Então essas mesmas frases aparecem no conto chamado de Cthulhu de 1926, conforme você está vendo aqui. A gente tem então um conto que foi publicado em 1938, mas foi escrito em 1927, chamado A História do Necronomicon. Esse conto traz justamente as informações que hoje são popularizadas a respeito do livro. É dito que o livro originalmente se chamaria Al-Asif,
uma palavra árabe para descrever o som dos insetos à noite, que também pode ser o som de demônios. O livro foi escrito pelo Abdul al-Hased, um poeta louco de Saná, no Iêmen, em meados do ano 700 em Damasco. Esse poeta morreu ou desapareceu, dependendo da fonte, em 758, e tem várias informações conflitantes. Tem um biógrafo que diz que esse poeta foi devorado por um monstro invisível na frente de testemunhas que estavam horrorizadas. Esse livro foi secretamente traduzido para o grego em 1950 por Theodoros Philetas, conforme está aqui. Ele é de Constantinopla, sob o título de Necronomicon. Em 1228, um cara chamado Olaus Wormius fez uma tradução do livro para o latim. Essa versão foi impressa em alemão e espanhol. Em 1232, os textos em grego e latim foram banidos na Inquisição pelo Papa Gregório. Uma tradução em inglês foi feita pelo Dr. Dee, e tem fragmentos dessa tradução. Tem um texto em latim no Museu Britânico, tem outro da Biblioteca de Paris, tem um exemplar na Biblioteca de Widner, outro da Miskatonic University, em Arkham, e outro na Universidade de Buenos Aires, e tem outras versões não encontradas, como em coleções privadas. A leitura do livro leva então a terríveis consequências. Isso é o que a história de 1927 traz pra gente. Depois a gente tem um conto de 28, que também traz um trecho do livro, conforme está indicado aqui. Depois a gente tem várias referências passageiras em diversos contos, entre 30, 31 e 32. E, mais ainda, entre 32 e 35, em 7 contos diferentes, ainda está sem internet, senão eu mostraria para você aqui toda a lista de histórias em que o Necronomicon aparece. Agora vem a pergunta, será que esse negócio tem base no mundo real? Você já deve ter percebido, ao menos se você conhece o autor, eu acho que eu meio que soltei essa informação, mas ao mesmo tempo guardei ela. Todos esses contos aqui são histórias de um cara chamado Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Esse cara é um dos escritores de terror mais influentes do século passado, e essas histórias abordam um conjunto bem grande de elementos ficcionais. O mais famoso é esse cara aqui, o deus da pronúncia errada, o Cthulhu, como eu decidi chamar, mas eu já vi gente chamando esse negócio de todo quanto é jeito. Então as primeiras menções ao Necronomicon surgiram da caneta de um escritor de ficção. Foi ele que trouxe as primeiras menções ao Necronomicon. Mas, como você deve saber, nada impede que um escritor de ficção faça referências no livro real. Então a gente precisa começar a fazer aquela checagem de fatos que traz na história do Necronomicon. Em primeiro lugar, não tem nenhum indício de que o Abdul al-Hased exista. Pelo contrário, a gente tem o fato de que al-Hased não é um nome árabe, não tem nenhum significado, é inclusive redundante. E a gente tem as cartas que Lovecraft escrevia para as pessoas do círculo dele. E nessas cartas a gente descobre que esse nome, na verdade, era um pseudônimo do autor, que foi feito para ele por um adulto quando ele tinha cerca de 5 anos. Na época, ele tinha lido As Mil e Uma Noites, ficado fanático por literatura árabe, considerado árabe praticamente, e criado esse pseudônimo, esse personagem, que é o Abdul al-Hased. Então aqui a gente tem a história de como que isso foi feito, de que ele assumiu esse pseudônimo e se declarou muçulmano, inclusive. E aqui é dito que ele costumava chamar esse personagem quando ele tinha 5 anos e se imaginava ali vivendo As Mil e Uma Noites como se ele fosse a personagem. Aqui a gente tem mais cartas em que confirmam exatamente a mesma coisa. É dito então que depois ele reviveu esse nome da memória para ser o autor do hipotético Necronomicon. Aqui eu já até dei um spoiler a respeito do que o próprio Lovecraft diz a respeito do Necronomicon. Aqui a gente tem uma carta em que ele afirma que isso foi sim, de fato, a invenção de um adulto que ele não consegue lembrar quem. De onde exatamente veio o nome Abdul al-Hased é um tanto controverso. A gente não sabe por que o nome surgiu. Alguns apontam pessoas com nomes famosos parecidos e assim por diante, mas uma hipótese até bem interessante é de que na verdade isso aqui é Abdul é um nome comum e o sobrenome é uma transformação de al-Hased, então aquele que tudo lê, o que faz bem sentido considerando que Lovecraft nessa idade já devorava livros sobre literatura árabe, inclusive. O Theodoros Philetas é um personagem ficcional, a gente não tem qualquer correspondente na história. Já o Olaus Wormius, apesar de ser um erudito do mundo real, ele viveu entre 1588 e 1654. Então ele não teria traduzido a obra em 1228 de forma alguma. E também não tem nada que indica que ele traduziu a obra nessa época aqui. Essa informação não foi para a versão final, mas uma carta do Lovecraft revela ainda que ele planejava dizer que a obra tinha sido colocada no Index Expurgatórios, que era simplesmente a lista de obras banidas pela Inquisição
desse Papa, do Gregório IX. Agora, esse livro foi publicado muito tempo depois do Gregório IX. Então, Lovecraft acabou suprimindo essa informação da versão final da publicação, provavelmente porque ele percebeu que isso não faria sentido nenhum. E também não tem nenhum registro de que um livro chamado Necronomicon foi banido pela igreja em qualquer momento. O John Dee, por outro lado, existiu na vida real, ele foi um ocultista, ele deu conselhos inclusive para Elizabeth I, mas não tem nenhum registro que ele tenha trabalhado no processo de tradução desse livro. Nenhuma das universidades citadas na história possui o livro no acervo, isso já foi confirmado, e a Miskatonic University é simplesmente uma universidade ficcional dentro do universo de Lovecraft. Você pode ler sobre isso aqui, é ficcional, essa universidade nem existe no mundo real. E a gente tem inúmeras outras cartas, no qual Lovecraft afirma que o Necronomicon é ficcional. Então a gente tem esse registro aqui, não tem nenhum Necronomicon do árabe louco Abdul Razed. Esse volume é simplesmente uma concepção imaginativa que eu tive, uma carta de 33 dizendo que as pessoas às vezes perguntam sobre como obter o livro, mas ele confirma simplesmente que isso é mentira, não dá para obter esse livro, porque ele inventou. Uma carta de 34, ele diz então que os autores, ele e as pessoas do círculo nunca tentam apresentar o Necronomicon ou as criaturas como verdade, mas sim eles compartilham o mesmo universo ficcional. Depois uma carta de 35, no qual ele confirma mais uma vez que a maioria desses livros são imaginários, que nunca teve um Abdul Razed ou um Necronomicon porque ele inventou isso ele mesmo. Depois uma carta de 32, ele fala sobre escrever um Necronomicon. Ele diz que ele não tem energia nem ingenuidade para fazer isso, mas ele não pode descartar essa chance. Talvez ele faça isso um dia. Só que isso nunca aconteceu. Felizmente ou infelizmente, isso nunca aconteceu. O Necronomicon se manteve como uma obra referenciada, mas inexistente. Então, a gente já tem evidência suficiente para apontar que isso aqui é simplesmente uma invenção dentro do universo ficcional. Mas aí, na mesma época, a gente tinha outros autores. Então, por exemplo, Frank Long, que na obra Space Eaters mencionou o Necronomicon. Aí a gente tem o Clark Anston Smith. Eu não sei se as pronúncias estão certas, tá? Eu não sou fã. Digamos assim que eu acabei gostando quando eu tive que ler sobre para fazer esse vídeo, então talvez eu me torne um fã no futuro das histórias do Lovecraft, das pessoas do círculo dele, porque me pareceu bastante interessante. Mas no momento eu não sou fã, então eu não sei as pronúncias corretas. Mas enfim, tem uma história desse cara em que ele mais uma vez menciona o Necronomicon, tem outra história em que ele também menciona, tem um conto do Robert E. Howard que também menciona, e as pessoas começaram a imaginar, bom, se todo mundo que eu leio fala sobre isso, então talvez seja real. Na verdade não. Na verdade, esses caras faziam parte do que é chamado de Círculo de Lovecraft. Ou seja, as pessoas em volta ali do Lovecraft. As pessoas mais próximas dele, com quem eles conversavam, trocavam ideias, trocavam textos, às vezes escreviam histórias um do outro, ajudavam um ou outro a melhorar as histórias, assim por diante. Eles, digamos assim, de propósito compartilhavam o universo. E eles deliberadamente compartilhavam esse universo ficcional. Isso não era uma coisa que ocorreu de forma acidental. Não, eles tinham esse plano de compartilhar esse universo, de manter mais ou menos a coerência. Então um não contradizia as histórias do outro ao usar personagens, usar livros parecidos e assim por diante. Então ninguém ia pegar o Necronomicon e colocar num contexto em que Lovecraft não iria colocar ele mesmo, por exemplo, que contradissesse uma história passada. Era essa a ideia, então por isso que o Necronomicon aparece em tantos outros volumes. Mas aí vem a pergunta, será que o Lovecraft não tinha algum tipo de informação privilegiada, não conhecia alguma coisa que nós não sabemos e que permitiu que ele, usando inspirações, escrevesse o Necronomicon? Bom, a gente tem as cartas para falar sobre isso. Agora, estima-se que ele tenha escrito entre 87 mil e 100 mil cartas, e a gente só tem 10 mil para analisar, então isso é um pequeno problema, mas ainda assim, a partir dessas cartas a gente pode ter uma boa noção do que o Lovecraft acreditava e do que ele conhecia. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que ele leu As Mil e Uma Noites quando ele tinha 5 anos de idade. Nessa época ele se interessou por literatura árabe, ele foi atrás de inúmeras outras coisas de literatura árabe, pediu para a mãe dele comprar, ele leu e com isso ele entrou em contato com elementos da mitologia. Gênios, ghouls, Kutrubis, eu não sei como pronunciar isso, mas é um tipo de lobisomem, feitiços, livros de magia, aprisionar espíritos em objetos, então gênio na lâmpada, por exemplo, palavras mágicas, etc. Futuramente ele ainda leria outras coisas sobre cultura árabe, conforme os livros na estante dele no momento em que ele morreu indicam. Aos 6 anos ele entraria em contato também com mitologia greco-romana, através de algumas obras a esse respeito e também
através do seu avô materno, que trazia moedas, desenhos, coisas de Roma, para ele ver e ele sentia uma certa familiaridade com essas coisas. Inclusive tem uma carta no qual ele diz que nessa época ele se considerava pagão. Então ele vivia assim, sentindo a emoção de adorar os deuses antigos dessa época. E apesar dele ser adepto de costumes que normalmente são cristãos, então abstinência de álcool, tabaco, aversão puritana ao sexo, ele só fez sexo depois do casamento, por exemplo, um tipo de conceito patriarcal de família, o Lovecraft rejeitava a concepção cristã de Deus ou a vida após a morte. Então, por mais que ele seguisse os costumes, provavelmente pela criação, ele rejeitava a parte, digamos assim, a parte religiosa mesmo do cristianismo, conforme uma carta aqui revela. Inclusive, afirma que a mãe dele também não tinha nenhum tipo de crença na imortalidade. Então, no começo de 2020, Lovecraft descobre as obras do Blackwood, que também era um escritor de ficção e um ocultista. Então, no começo de 1920, o Lovecraft descobre as obras do Blackwood, que além de um escritor de ficção e terror, também era um ocultista. Inclusive, ele considerava The Willows como a melhor história estranha, digamos assim, estranha no sentido de conteúdo em inglês que já foi escrita. Em 23, ele descobre as obras do Arthur Machen, não sei se a pronúncia é essa, provavelmente não, que também é um autor de ficção, e ele também é interessado em paganismo e ocultismo. Nas histórias, a noção de forças ancestrais que estavam logo abaixo da superfície do mundo como a gente conhece é bastante comum. Isso também é visível nas obras do Lovecraft. Outra influência também é um cara chamado Sax Homer, que provavelmente influenciou ele bastante quando ele escreveu o chamado de Cthulhu, através de um outro conto do Homer chamado Batwing. E também quando Lovecraft escreveu o caso de Charles Dexter Ward, inspirado por um conto do Sax Homer chamado Brood. Essa história conta até mesmo com uma espécie de livro de feitiços egípcio, de certa forma parecido com o Necronômico. O Homer também era ocultista e também era interessado nas culturas do Oriente, como o caso do Necronômico, que a história começa justamente com Ara. Depois, em 25, a gente tem uma obra chamada O Horror em Red Hook, que mostraria que o Lovecraft não entende muito sobre ocultismo. Como assim? Ele traz uma certa invocação do demônio nessa obra. Um personagem encontra esse texto, e o texto que o Lovecraft escreve no conto dele, na verdade, ele pegou do artigo sobre mágica na Enciclopédia Britânica. Então aqui é um caso em que o link seria útil, porque eu mostraria exatamente a origem. Então, para ilustrar uma invocação do demônio, ele pegou um trecho do artigo sobre mágica da Enciclopédia Britânica. Essencialmente, ele pegou o verbete e jogou ali. Era um verbete totalmente fora de contexto, que não era uma invocação do demônio no mundo real. De certa forma, essa gafe acabou ajudando ele para mudar um pouco desse conhecimento. A gente tem um amigo do Lovecraft, que eu inclusive já abordei, o Clark Anston Smith, que era um dos correspondentes mais próximos do círculo de Lovecraft. Uma carta de 25, e o Lovecraft diz que ele é um materialista, que ele não possui qualquer tipo de crença no sobrenatural, porém, ele usa elementos sobrenaturais nas obras, ele acha isso interessante. E ele diz que ele retirou aquela encantação da Enciclopédia Britânica, e ele diz que se ele conhecesse outras fontes, ele usaria. Então ele pede indicação de obras pro amigo dele, para ele poder usar coisas nos contos sem parecer uma coisa tão, digamos assim, superficial como a que ele retirou da Enciclopédia Britânica. A gente não sabe qual foi a resposta do Clark Anston Smith, mas a gente tem mais ou menos uma noção de quais obras ele leu. Porém, vamos fazer uma pequena pausa. Eu falei para vocês que a primeira menção ao Necronômico acontece justamente em 1921. A gente está em 25 e o Lovecraft acabou de cometer uma gafe enorme pegando um trecho da Enciclopédia Britânica e colocando no conto dele fora de contexto. Ou seja, quando ele criou o Necronômico em 1921, ele ainda não tinha esse conhecimento a respeito de ocultismo, a respeito dessas coisas. Pelo contrário, ele pegava um trecho da Enciclopédia Britânica e fez isso porque ele não tinha fonte melhor. Então, quem afirma que a concepção do Necronômico envolveu algum tipo de conhecimento privilegiado, de conhecimento aprofundado, está um tanto errado, porque não é o que as cartas mostram. As cartas mostram que bem depois, anos depois, ele ainda não tinha praticamente noção nenhuma. Enfim, a gente sabe mais ou menos quais são esses livros, porque tem uma carta do Clark de 37 que indica livros para outra pessoa. Então indica aqui alguns livros sobre bruxaria, sobre alquimia, sobre mágica, etc. E a gente tem uma carta de 36 em que o Lovecraft recomenda
2 livros para outra pessoa, o livro de magia negra e o Mistérios da Mágica, conforme está indicado aqui. E a gente sabe que ele usou esses livros também porque tem um conto de 27 no qual ele pega 2 trechos da página 162 e usa no conto o caso de Charles Dexter Ward. Então aqui você tem precisamente o trecho no conto do Lovecraft e aqui você tem o trecho no livro Mistérios da Mágica. Mesma coisa. Trecho no conto, trecho no livro Mistérios da Mágica, inclusive na mesma página. Ou seja, nós estamos agora em 27, conforme está indicado aqui, e 27 é precisamente o ano em que aquela história do Lovecraft a respeito das verdadeiras origens do Necronomicon aparece. Ou seja, a gente já verificou que ele não exatamente tem um grande conhecimento de ocultismo. Bom, a internet parece ter voltado, então eu vou ser justo, a internet voltou às 9h25, estava desde as 4h30 sem internet. Eu falei para vocês que eu ia avisar caso isso acontecesse, isso acabou de acontecer. Então vamos lá. A gente tem uma carta de 36 no qual o Lovecraft comenta esses livros e diz que ele não mudou a visão superficial dele do oculto. Ele diz que esses livros são superficiais, infantis, pretensiosos e pouco convincentes, são apenas um registro da infantilidade humana no passado. Qualquer bom escritor de ficção pode pensar em conceitos que superam qualquer tipo de força de ocultismo do mundo real. Aí o Lovecraft falece em 37, se eu não me engano, vítima de câncer, e a gente vai na estante dele, as pessoas vão lá e encontram outros livros a respeito de lendas, religião, ocultismo, etc. Ou seja, ele se interessava. Mas o conhecimento dele era um conhecimento que ele obtinha de terceiros. Ele obtinha lendo livros a esse respeito, e era isso. Ele não era um ocultista, não acreditava nisso, não tinha qualquer tipo de informação privilegiada a respeito disso, e ele permaneceu cético até o fim da sua vida. Ah, mas por que se eu pesquisar Necronomicon no Google eu encontro uma imagem, eu encontro um para vender? Pois é, hoje em dia tem gente que coleciona Necronomicon. Você pode ver nessa postagem do Reddit, aqui, ainda bem que o negócio abriu, que o cara tem basicamente uma coleção disso, e depois ele inclusive mostra imagens dentro e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas fazem réplicas, isso eventualmente acontece ao longo do tempo. As pessoas fabricam réplicas por diversas razões, e a gente vai falar dessas razões no decorrer do vídeo. Agora, ainda assim alguém pode dizer, nossa, será que no meio desses aqui a gente não tem algum livro genuíno? Algum livro que é de verdade um Necronomicon? Será que aqui no meio a gente não tem um Necronomicon perdido? Esse é o resto do vídeo, é isso que a gente vai abordar. Eu acho que agora o vídeo deve estar com uns 20 e poucos minutos. O resto do vídeo é a respeito de possíveis edições. Então, vamos lá. Antes da gente procurar um Necronomicon genuíno, a gente tem que definir um Necronomicon genuíno. Então, o que a gente espera que ele seja? Em primeiro lugar, ele tem que ter sido escrito antes do Lovecraft. Por quê? Porque sem isso, se eu te perguntar, existe um Necronomicon genuíno, eu te respondo, não sei, mas eu posso fazer um agora. Isso a gente não é o tipo de coisa que a gente quer que aconteça, porque se for, não precisa ter vídeo. E fazer um Necronomicon genuíno não faz exatamente muito sentido. Então ele precisa ser anterior a 1921, que é quando o Lovecraft fala a respeito dele. Qualquer coisa feita depois, não é. A segunda característica é que ele tem que manter alguma conexão com o que o Lovecraft disse. Porque você tem vários grimórios medievais, você tem vários livros de magia, de demonologia, etc. medievais. Não só medievais, de várias épocas também. E tem um monte de Necronomicon genuíno por aí, também não é uma resposta que a gente quer. Então ele precisa ser antigo e precisa manter algum tipo de conexão, e você tem que provar que ele é antigo. Não basta você falar, isso aqui foi o troço que eu traduzi, eu achei esse livro aqui, esse livro foi datado para o ano 1000, e eu publiquei a tradução hoje e pronto. Isso aí qualquer um fala, isso aí eu falo também, precisa de prova. Você precisa provar que de fato é isso que acontece. Agora, o Necronomicon precisa ser verdadeiro, no sentido de eu preciso ser capaz de invocar Cthulhu a partir dele? Não. A gente não espera que um grimório medieval contenha informações que traduzem a realidade. Isso, o valor arqueológico de alguma coisa não é dito por aí. É claro que é bem mais interessante, uma evidência arqueológica se torna muito mais interessante quando ela faz isso. Então a gente tem, sei lá, por exemplo, a lenda do problema de Dido, que para você demonstrar você precisa de conceito de cálculo, e a conclusão está certa, mesmo sendo bastante antigo, antes do cálculo ser inventado e assim por diante.
E então isso, claro que é interessante, mas não é obrigatório. Uma evidência arqueológica não deixa de ter valor simplesmente porque ela traz uma lenda que não tem correspondência no mundo real. Não. E também não é preciso que o Necronomicon seja igualzinho o que o Lovecraft fala. Só é preciso que ele seja parecido pra gente não poder confundir ele com qualquer outro Necronomicon do mundo real. Mesma coisa que descrever uma pessoa com 2 olhos e uma boca. Tá, isso quase todo mundo tem. Então essa descrição é genérica demais. Mas ele não precisa bater perfeitamente. Ah, ele precisa enlouquecer quem lê? Não. Porque como que eu enlouqueço não é uma coisa clara. Será que eu preciso simplesmente olhar o livro? Será que eu preciso ler o livro? Será que eu preciso entender o livro? Eu posso descrever o Gitorize, o livro de cálculo, como um livro que me fez chorar. Você pode pegar e não chorar com ele. E, de fato, você provavelmente não vai porque você não tem uma prova em que você precisa fazer limite por definição. Mas eu tinha, e por isso eu chorei. Então, realmente, isso não é uma boa forma de definir. Agora que a gente tem os conceitos, vamos falar a respeito de vários possíveis Necronomicons que apareceram ao longo da história. O primeiro boato a respeito do Necronomicon é a tradução de Faraday. Esse boato foi criado por um cara chamado Donald Woolen, que era um dos correspondentes jovens do Lovecraft, então ele conversava bastante com ele. Ele decidiu publicar num tipo de jornalzinho, uma crítica do Necronomicon, de uma tradução feita por um cara chamado W.T. Faraday. Agora, a gente não tem essa versão, mas a gente sabe que ela era contraditória com a história do Necronomicon que o Lovecraft escreveu. O Donald nunca mostrou isso pro Lovecraft, acho que ele ficou com vergonha, mas ele mostrou pro Willis Conover. O Willis Conover, por sua vez, falou pro Lovecraft. O Lovecraft não se ofendeu com isso e até brincou que a gente deveria se livrar dessa edição, apesar dela ser falsa. Como eu disse, o artigo nunca foi encontrado. O Conover, no futuro, escreveu um livro sobre Lovecraft. Ele trouxe um pequeno trechinho do artigo. A gente não tem uma versão de primeira mão desse livro e não tem qualquer registro de que essa tradução exista. Isso foi simplesmente uma piada do Donald. Depois, a gente tem o Cultus Maleficarum. Isso aqui seria uma versão conhecida como Manuscrito de Sussex, que teria sido escrita em 1598 pelo Barão Frederico I de Sussex, com base na versão em latim do Olaus Warmus. Não tem qualquer registro de que esse barão tenha existido e Sussex sequer foi um baronato em qualquer momento. O manuscrito menciona os deuses anciões e menciona personagens da mitologia de Lovecraft, descreve cerimônias envolvidas no culto de Cthulhu, e é uma obra integrada no universo de Lovecraft. Seria bem assustador se isso realmente tivesse sido escrito na época, mas a versão, na verdade, foi escrita por um cara chamado Fred Pelton na década de 40, que era fã de Lovecraft. Ele, não contente em escrever o Necronomicon, também fez um manuscrito com capa de couro, tudo mais. E essa obra foi posteriormente descoberta, os fãs acabaram publicando essa obra num livro chamado Um Guia ao Culto de Cthulhu, e ela é somente então uma obra que foi inserida dentro de um universo ficcional. Depois, entre 45 e 46, a gente teve algumas vendas falsas de pessoas que ou colocaram verbetes ali indicando que elas queriam comprar ou que elas queriam vender o Necronomicon. Tem um cara chamado Philip Duchesne, por exemplo, que listou o Necronomicon para vender, mas depois ele disse que ele simplesmente fez esse negócio como piada. Depois a gente tem um livro chamado Necronomicon, um estudo. Esse livro foi publicado em 67 por um cara chamado Mark Owens. Esse cara publicou o livro com o tal título, e nesse livro a gente tem uma coleção de citações de Lovecraft e outros autores do título relacionadas com o Necronomicon, e isso é apresentado com uma alcunha de: esses autores tinham um conhecimento privilegiado a respeito do Necronomicon e camuflaram esse conhecimento como ficção. Isso é contraditório com o que a gente sabe, claro, porque as cartas privadas indicam o contrário, mas o livro termina dizendo que toda essa história é simplesmente ficção. Isso foi feito para divertir o leitor, então é ficção e é descrito. Aí a gente tem um conto de um cara chamado Colin Wilson, que a gente vai falar logo mais. Ele é um escritor de ficção, ele fez uma versão do Necronomicon própria em 74, mas também ele fez um texto de 69, que também pode ser de 74, porque tem duas versões do texto, e a gente não tem a versão mais antiga, só a final, então eu não sei quando que ele fez essa coisa, mas ele afirma que o manuscrito Voynich, não sei se a pronúncia é essa, é uma cópia incompleta do Necronomicon. O manuscrito Voynich, a gente pode fazer um vídeo a esse respeito. Ah, você vai decifrar? É óbvio que não. Eu não vou para Katmandu pensando que talvez eu vá escalar o Everest. Eu sei que eu não consigo escalar o Everest e pronto. É a mesma coisa, eu não consigo
traduzir o manuscrito Voynich, ninguém conseguiu até hoje, eu não vejo por que eu conseguiria, mas a gente pode fazer um dossiê com tudo que a gente sabe a esse respeito. Enfim, ele é um manuscrito real, ele é datado do começo do século XV, o estilo dele indica que ele foi feito na Renascença italiana. O manuscrito traz ilustrações que mostram animais, plantas, pessoas, de forma um tanto fantástico, que não existem na vida real, traz um texto numa linguagem que a gente não sabe qual é. Essa linguagem pode ser uma criptografia, pode ser um idioma artificial, ou pode ser simplesmente um monte de rabiscos sem significado nenhum. A autoria dele é desconhecida também pela mesma razão, mas ele não é o Necronômico. A gente não tem nada que conecte ele com o Necronômico de Lovecraft. Isso foi inventado pelo Wilson para simplesmente criar sua história de ficção. Isso também é bem comum nos contos de Lovecraft. Lovecraft também muitas vezes apresenta algumas conexões com o mundo real que na prática não existem, então não. E aquilo que eu falei sobre o Necronômico poder ser simplesmente qualquer grimório medieval se enquadra aqui. Não, não é. A gente também tem um outro texto do Colin Wilson, também de 69, no qual ele diz que um cara chamado Benjamin o Evangelista escreveu em 26 um livro chamado A História Mais Antiga do Mundo, descoberta pela ciência oculta em Detroit, que traz um livro de nome Necromicon ou Necremicon, várias vezes. E alguns anos depois, o evangelista foi decapitado misteriosamente por um assassino usando um machete. Agora, por incrível que pareça, o Benjamin Evangelista existiu, o livro existiu, como você pode verificar aqui, o texto, e ele foi de fato assassinado em 1929. Dessa forma estranha. As matérias da época dizem que o Benjamin inclusive fez um altar no porão com figuras de cera, planetas, um olho gigante e o livro dele no meio. Você pode ler o livro aqui. Esse livro fui eu que enviei, eu achei em algum lugar e depois perdi. Como eu já tinha baixado, eu enviei para o arquivo da internet. Ah, mas isso é ilegal. Não, dessa vez não. Dessa vez tem uma notícia dizendo que você pode upar esse negócio onde você quiser, sem qualquer tipo de permissão. Mas, enfim, aqui está o livro e qual que é o barato? É que ele não menciona Necronomicon, Necromicon, Necremicon, nada. Não tem nenhuma menção a nenhum tipo. Pode pesquisar Necre. Aqui desse jeito você vai ver que não tem nada, não tem qualquer menção ao Necronomicon aqui. Isso é outra versão ficcional que o Colin Wilson inventou. Aí agora a gente está em 1973 e a gente tem um livro chamado Al-Azif. Esse livro tem o próprio nome, Al-Azif. O livro tem um prefácio. O prefácio do livro diz que ele é assinado por um cara chamado Leon de Camp, um escritor que também trabalha com fantasia, quanto também arqueologia, também coisas de verdade. O prefácio diz que ele obteve o livro em 1967 na vila de Dúria, no Iraque, um dos últimos lugares no qual a língua duriaque é falada. Agora não existe nem a língua nem a vila, pode pesquisar. O livro foi vendido a ele por um oficial iraquiano e contém uma cópia do Necronomicon datada de 760. E com isso ele descobre que, na verdade, o livro foi vendido como uma espécie de arma mágica, digamos assim, para passar a maldição para os cientistas americanos. Esse aqui é o conteúdo do livro. Na verdade, isso aqui é simplesmente um monte de rabisco e, por mais que ele tenha muitas páginas, acho que cerca de 200 páginas, na verdade são 16 páginas praticamente iguais, com pequenas mudanças, com pequenas interações. E o que isso aqui é? Nada. Um monte de rabisco. Isso aqui não tem significado nenhum. Agora, além disso, o De Camp também publicou um artigo em 1984 no qual ele falou que ele foi convidado por George Sitchin, um escritor de ficção científica, para escrever o prefácio dessa versão do Necronomicon. Ele então inventou a história de como o livro foi obtido, mas ele diz que é tudo ficcional. Ele diz que ele pretende voltar no Iraque, porque ele também trabalha com arqueologia e ele não quer que esse boato atrapalhe as suas visitas lá na embaixada e etc. É dito também que George Schitters, Schitters é um nome ruim, Skitters, vai assim mesmo, contratou um artista para decorar as páginas com rabiscos, conforme você vê que vagamente lembram as escritas árabes. O livro foi vendido apenas com 384 cópias e o De Camp fez questão de dizer que é mentira. Teve um cara que queria comprar e fazer uma tese de doutorado sobre isso e o De Camp falou, cara, não faz isso, porque isso aqui é mentira. Agora, uma coisa é que esse livro provavelmente mostrou que fazer o seu Necronomicon é uma coisa comercialmente viável. Em 74, um cara chamado supostamente Augustus Rupp, que seria um professor de história de Mesopotâmia na Universidade de Stuttgart, que morreu em 1849, teria publicado um grimório em 1846 com base em 3 livros, entre eles o Necronomicon.
Esse livro, então, teria sido descoberto em 1890 por um cara chamado Carter Stockdale, professor de Cambridge, que traduziu o livro. Esse livro, de Augustus Hoop, pelo menos assinado pelo Augustus Hoop, foi produzido em apenas 500 cópias e ele é bem raro. Para colecionador praticamente. Se você quiser comprar, até tá sem preço aqui, mas eu tinha visto por um preço não muito amigável, digamos assim. Aliás, inclusive aqui Worth Point é o lugar em que você descobre quanto esse negócio custa. Então se você tem que pagar para descobrir quanto que um troço custa é porque ele é caro. Você já deve imaginar. A primeira seção traz um bestiário, descreve vampiro, ghoul, lobisomem, o diabo, demônios, etc. A próxima seção tem rituais, tem diagramas, tem algumas entidades do judaísmo, tem algumas entidades da Mesopotâmia, tem algumas entidades de Lovecraft, como Hastur e Cthulhu. A terceira seção tem rituais para essas invocações, e assim, o livro trata o Necronomicon como uma obra real e faz um grimório misturando coisas destas civilizações. Agora, o Daniel Harms, e agora aqui eu cometi uma falha gigantesca porque eu não falei praticamente quem que escreveu um livro bem grande a respeito da busca pelo Necronomicon genuíno e que ajudou bastante aqui, o livro dele ajudou bastante a gente, porque muita coisa eu fui simplesmente seguindo, vendo o que ele fez, replicando, vendo se confirmava, então vou apresentar agora. O Daniel Harms é uma das nossas principais fontes. Ele escreveu um livro chamado Necronomicon Files, exatamente deste jeito aqui. Você pode comprar esse livro aqui, ele é de 2003, tem aqui um preço não muito amigável, mas você encontra ele na internet também. E ele foi basicamente quem, digamos assim, fez o roteiro de boa parte desse vídeo. Ele deu os nomes, eu fui vendo o que ele escreveu, eu fui vendo as conclusões, fui reproduzindo o que ele fez, e esse vídeo foi feito assim. Enfim, o Daniel Harms e eu também fizemos uma pesquisa pelo nome Augustus Hoop, em arquivos, em todo tipo de lugar, não tem nada que indique que essa obra exista. E o tio de Hoop é um cara chamado William Pigwidgeon, e esse sobrenome nem existe, isso aqui é simplesmente um nome para fada, e não é um sobrenome do mundo real. Agora, esse livro é citado, junto com outros, ao lado de um nome chamado Anthony Raven. Anthony Raven é um autor do mundo real da década de 70. Ele também fez um livro a respeito de Lovecraft e de ocultismo. E ele, estranhamente, publicou um outro conto chamado O Sapo de Rubi, como você pode ver aqui, um conto de fantasia no qual tanto o Anthony Raven quanto o Augustus Hoop são mencionados. Então provavelmente é a mesma pessoa. Esse aqui é um grimório de um ocultista que foi feito supostamente para ser levado a sério, mas que não é um Necronomicon da vida real. Depois a gente tem o Coop. O Coop fazia parte de um grupo de fãs de Lovecraft. Ele escrevia várias histórias de ficção, entre elas um Necronomicon. Ele fez uma versão que cita lá os Worms no começo, fala que a versão é perigosa e etc. E o Coop escreveu várias outras histórias, inclusive essa aqui, a mais famosa, o Papiro de Nefrenka, você pode encontrar aqui, inclusive aqui você tem uma lista de outras histórias, e essa é simplesmente uma obra sem qualquer outra pretensão. Depois a gente tem um cara chamado H.R. Giger, que publicou a sua própria versão do Necronomicon, conforme você pode ver aqui. Eu abri, mas vou fechar agora, porque tem umas coisas que o YouTube não gosta muito lá. E isso aqui talvez te lembre uma coisinha. Talvez isso aqui te lembre um filme de ficção científica, eu acho que da década de 80, chamado Alien. Olha só, a cabeça da criatura aqui. E de fato, o Giger participou do filme Alien. Você pode ver aqui no verbete dele, Ctrl F, Alien, você vai encontrar que ele trabalhou no filme de 79, Alien. Então isso aqui é simplesmente uma releitura dele, não é nenhum Necronomicon do mundo real. Bom, chegamos no Necronomicon de Simon, e esse aqui realmente é bastante importante. Nós temos duas histórias a respeito de por que o Necronomicon de Simon existe. A primeira delas vem do próprio livro do Necronomicon. Ela conta que esse exemplar foi encontrado por um cara chamado L.K. Barnes, que sempre acreditou na existência. Esse cara foi guiado por um anônimo até uma livraria, a livraria Medical Childs, em Manhattan. Lá eles acharam uma versão traduzida do livro. O Barnes pediu para conhecer o responsável da tradução. Aí um cara chamado Simon, que dá o nome do Necronomicon, apareceu no escritório, levando uma maleta com documentos, com fotos de embaixadas e uma foto de um caça F-104 sendo construído, indicando que ele era um espião. E o Simon obteve os documentos em grego de um monge anônimo que já tinha desaparecido, e o Simon tinha traduzido esses documentos. A segunda vem de um livro de feitiços que foi publicado junto com o Necronomicon. Ela é contraditória com a primeira. Ela diz que na verdade o Simon não é um espião, mas sim um monge
um abade e depois um bispo da Igreja Ortodoxa consagrado em Nova York. Nada de caça, maleta, foto, nada do tipo. Quem trouxe o manuscrito em grego para o Simon não foi um monge desaparecido, mas sim 2 monges. Esses 2 monges não estavam desaparecidos também. Eles fizeram um roubo de livros gigantesco. Esses monges também não estavam exatamente desaparecidos. Eles fizeram um roubo de livros gigantesco, roubando livros de coleções, de universidades, etc. E depois foram presos. E com isso, então, ele teve acesso a esse manuscrito. Esse manuscrito, então, veio do grego e supostamente traz um Necronômicon do mundo real. Bom, vamos começar fazendo a checagem. Primeiro, isso aqui é contraditório, então a gente já tem um alerta bem vermelho aqui, porque ele dá 2 histórias que são diferentes e que são contraditórias entre si. Não parecem só facetas da mesma história. Em segundo lugar, o roubo de fato aconteceu. Tem vários artigos aqui que mostram detalhes a respeito desse roubo. Agora, os monges se passaram por estudantes da Universidade de Yale entre 70 e 73 para roubar livros antigos, atlas e manuscritos. Eles também encontraram, entre as coisas que os monges roubaram, livros de outras universidades, com carimbos de outros lugares. Agora, os monges decidiram colaborar em localizar cada artefato roubado. Eles aparentemente então se esqueceram do Simon. E não tem nenhuma menção ao roubo de um livro de feitiços medieval em grego, mas sim atlas e outros livros antigos com valor. Esse manuscrito medieval, que acabou sendo o Necronômicon, a rigor, os monges nem deveriam saber do que se tratava e não tem nenhum indício de que isso tenha acontecido. O roubo que foi feito foi um roubo realmente que aconteceu, mas que roubou outro tipo de material. Não roubou nenhum livro de feitiços medievais, segundo as informações que nós temos. É bem possível que isso seja mais uma tentativa de misturar ficção com realidade, de você pegar um evento do mundo real e dar nuances para ele de ficção, para misturar na sua história e para a sua história ficar mais convincente. É dito então que o Simon seria um bispo da Igreja Ortodoxa de Nova York. E a gente não achou nenhum bispo com as características biográficas que o Simon teoricamente possui. A gente então parte para a análise do livro. No âmbito geral, essa versão traz o que parece ser um sistema de mágica real. Mágica real, entenda, mágica que pessoas praticam de forma séria, trazendo elementos da religião suméria e conexões com a mitologia de Lovecraft. Então a gente está avaliando um texto grego que tem que ser condizente com outras fontes da mesma época, e também é interessante fazer uma abordagem científica perante esse texto. Então ele começa dizendo sobre o mundo inferior dos sumérios. O Simon chama o mundo inferior de Apsu, ou Apsu. E o Apsu de fato é um oceano, e ele associa esse termo com Cthulhu, porque então Cthulhu significaria senhor do mundo inferior, ou senhor do Apsu, mesma coisa para o Simon, e Cthulhu parece bastante com Cthulhu. Mas isso tem uns probleminhas. Em primeiro lugar, Apsu para os sumérios existia, era um oceano primordial de águas doces subterrânea que abastecia lagos e rios. Não é o mundo inferior. Mundo inferior é outra coisa. Mundo inferior fica abaixo do Apsu, é referido por vários nomes, Arale, Irkala, Kuku, Ekur, Kigal, Ganzir, mas jamais Apsu. O mundo inferior não é Apsu e corresponde à Terra dos Mortos. É um lugar escuro, é seco e é desagradável. Seco, preste atenção, os mortos passam sede lá. É meio estranho passar sede no oceano primordial de águas doces, porque são lugares diferentes. E o Apsu e o mundo inferior, como eu disse, são coisas diferentes, conceitos diferentes, funções diferentes, representações diferentes. Não é a mesma coisa. É igual falar que São Paulo e Rio de Janeiro é a mesma coisa, porque não são. Quem que mora no Apsu? No Apsu a gente tem o Enki, a Dangalununa, que é a esposa do Enki, Namu, a mãe, o ministro Izimudi e uma série de criaturas aquáticas que não são exatamente demônios, mas sim são ajudantes de Enki. Enki era adorado especialmente em Eridu. Hoje lá fica El Abu Sharem. E o seu templo era conhecido como o Apsu. É um costume sumério. O templo costuma ser a morada do deus e refletir a morada do deus. Refletir, não propriamente ser. É óbvio que o templo não é um oceano de água doce primordial, mas ele reflete esse tipo de coisa. Agora, o mundo inferior é para onde os espíritos dos mortos vagam, com sede, como eu disse, tendo apenas poeira para comer. E lá nós temos vários demônios que trazem problemas para a humanidade, além da rainha do submundo, a Ereshkigal, e o seu marido Nergal, além de várias outras pessoas que não ficam no Apsu, ficam no mundo inferior. Aí o Cthulhu. Cthulhu vem da cidade de Kuta, hoje fica Tel Ibrahim, é um sítio arqueológico real, e lá Nergal era adorado. O seu templo refletia o mundo inferior, assim como o Apsu, no caso de Enki em
El-Abosharem, que são lugares diferentes. Agora, ele não é propriamente o mundo inferior. Dizer que isso é propriamente o mundo inferior é a mesma coisa que dizer que o Vaticano é o céu, por exemplo. Não é. O conceito de céu para os cristãos é meio diferente do contexto de Vaticano também para os cristãos. Na página da Wikipedia, você tem ali a informação de que Kuta era a capital do mundo inferior. A Wikipedia diz isso e cita uma fonte como sendo a sustentação. Agora, o livro original não diz isso. O livro original só diz que a cidade já foi usada como sinônimo para o mundo inferior em algumas poesias. Beleza, Kutu pode ser um sinônimo para o mundo inferior, e Kutu é um local em que Nergal é habitado. Agora, Kutu não é um mundo inferior propriamente, e Cthulhu não é nada. Não existe Cthulhu na literatura suméria. A gente não tem nenhuma menção a Cthulhu como senhor do mundo inferior e qualquer outra coisa. Cthulhu não existe. Cthulhu não é nada na mitologia suméria, então esse link com Cthulhu simplesmente não faz sentido. Simon afirma que Kutu é mencionada na epopeia da criação, isso não acontece, e Kutu nunca é confundida com o Apsu. A próxima alegação, então, é que Azathoth, da mitologia de Lovecraft, seria Azag-Thoth, um senhor dos mágicos do Sumério. E porque Azag seria uma palavra suméria para mágico ou encantador. Agora, Azag tem vários significados na mitologia suméria. Um deles é um demônio que é capaz de cozinhar peixes vivos no rio. Ele possui aliados feitos de rocha, e esses aliados são derrotados em uma história. Em outro, ele é um demônio que causa febres, e a tradução de Azag retorna apenas o termo tabu. Então, Azag-Thoth não é propriamente um senhor de mágicos sumérios. Não. Ele então diz que Shub-Niggurath, da mitologia de Lovecraft, é Ish-Niggahab, uma deusa conhecida como a respondedora de preces. Agora, não tem nada na mitologia suméria que eu encontrei a respeito de Ish-Niggahab. Eu usei aqui como fontes o livro do Samuel Noah Kramer e o Dicionário de Mitologia Suméria do Jeremy Black, mesmas fontes que eu usei no livro sobre Anunnaki. Então ele traz Tiamat, e ele tenta associar Tiamat com Cthulhu, sendo a Tiamat uma espécie de criatura ancestral com aparência de serpente que fica nas profundezas do oceano e pode ser levantadas por aqueles habilidosos o suficiente. Tiamat, na epopeia da criação, é de fato a personificação da águas salgadas. Ela se funde com Apsu para formar deuses mais novos, e aqui é o único momento em que Apsu é personificado como uma divindade. Esses deuses incomodam o Apsu. Agora eu vou narrar a epopeia da criação para vocês, e o Apsu, junto com seu conselheiro, decidem matar esses deuses. A Tiamat avisa Enki do plano, e Enki mata Apsu. O corpo do Apsu, então, dá origem ao oceano de águas doces primordiais que jaz sobre a Terra, e, Apsu se torna a morada de Enki. Agora, os deuses confrontam a apatia de Tiamat, tipo, mataram seu marido e você não fez nada, e a Tiamat decide vingá-lo. Agora, nisso a Tiamat acaba morta por um cara chamado Marduk, e Marduk cria, usando o corpo de Tiamat, o céu e a terra. Então seus olhos se tornam os rios Tigre e Eufrates, a sua saliva se torna as nuvens, e os seus seios se tornam as montanhas. A primeira característica de Tiamat, que Simon afirma, seria a forma de serpente. Agora a gente tem dúvidas sobre isso. A Tiamat produziu monstros nessa batalha de todos os tipos, inclusive serpentes, mas as versões mais antigas não descrevem ela como uma serpente. A gente tem algumas versões posteriores que mostram características parecidas com serpentes. Então chifre, cauda, couro, difícil de ser penetrado, veneno, mas não são todas as características juntas e não é uma coisa explícita. Tem um selo de 800 a.C., mas feito séculos depois da epopeia, que mostraria o que seria Marduk lutando contra Tiamat, e aí sim a gente teria uma serpente. Simon vai além. Ele diz então que toda serpente é Tiamat. Isso é um tanto estranho. Por mais que algumas lendas certamente foram feitas, inspiradas em Tiamat, é meio precipitado dizer que toda serpente, então, na existência, é Tiamat. E mais ainda, assumir que toda característica de toda serpente, toda lenda que existe, é uma característica original de Tiamat. Não, muita coisa disso foi agregada depois. E ele então associa Tiamat com o mundo inferior, mas isso não está na mitologia suméria. A Tiamat foi derrotada, deu origem ao céu e à terra e não é uma divindade presente no mundo inferior. Ele supõe então que Ereshkigal seja Tiamat. Isso não faz sentido nenhum. Não tem sustentação na mitologia suméria. Ele presume que tem pessoas que acreditam que Tiamat possa ser erguida como algum tipo de culto de Tiamat. Ao passo que eu não duvido que em algum momento da história alguém tenha acreditado em uma serpente que possa ser acordada. A gente tem inclusive a menção na Bíblia, aqueles que sejam habilidosos o bastante para erguer o Leviatã. Os sumérios não tinham essa crença. Os sumérios não achavam que Tiamat estava em algum lugar esperando ser erguida. Não, Tiamat está morta, Tiamat
O corpo de Tiamat deu origem ao mundo como a gente conhece, e é isso. Tiamat não está adormecida e Tiamat não pode ser invocada para os sumérios. Ele chama Ereshkigal de deusa do abismo, e diz então do Apsu. Diz que Ereshkigal seria a deusa do Apsu, mas isso está errado. Ereshkigal é mundo inferior não é abismo. Ele então traz o conceito de andar através das 7 portas. Ele usa gate, o termo, mas portão fica meio estranho, então eu usei portas. Cada porta é associada com uma divindade, uma cor, uma essência e um número. Então você conclui as 7 portas e você tem sabedoria e poder para viver no mundo e para você manipular todas as coisas que você consegue a partir das portas. Essa seção também traz instruções. Para você fabricar um selo de cada porta. E aqui você tem primeira porta, Nana, Lua, Prata. Segunda porta, Nabu, Mercúrio, Azul. Terceira, Inanna, Vênus, Branco. Quarta, Shamash, Ubutu, Sol, Dourado. Quinta, Nergal, Marte, Vermelho escuro. Sexta, Marduk, Júpiter, Roxo. 7, Ninibe ou Ninurta, Saturno, Preto. E aqui algumas essências em números. Primeiro lugar, o número está casando com a divindade. Esses números, de fato, eram associados com a divindade. Isso ele poderia pesquisar em qualquer livro da época que já dizia esse tipo de informação. O planeta também. Então os planetas casam com a divindade e o número aqui casa com a divindade, não o número na porta. Mas de onde exatamente veio o resto? Bom, o lugar em que essas informações vieram é um artigo de 1861, que traz a descrição de um zigurate em Borsippa, que tinha 7 terraços, e cada um deles pertenceria a um planeta e possuiria um material da qual a cor seria derivada. Agora tem um problema. Esse artigo foi feito muito especulativo. Então ele traz aqui as portas, traz o material que ele imagina que tenha e o material encontrado. A primeira coisa que a gente observa é que estão invertidos. Então, ao passo em que você espera que isso aqui seja um ritual para você subir, na verdade isso é um ritual para você descer. Porque o primeiro andar correspondente ao da Lua, na verdade é o último. Então você começa em cima do zigurate e você vai descendo até o primeiro, que é de Saturno. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Tá ao contrário. Tá invertido. Perdão pelo trem. E isso é proposital. Segunda coisa. Aqui você pode perceber que no primeiro tá certo, betume, aí ele associa com preto. Júpiter seria vermelho escuro, tijolo, Marte, tijolo, ok. No quarto, ele encontra tijolos rosados, mas ele supõe que tinha placa de ouro, mesmo sem evidência. E aí, o Simon deduz que no quarto andar a essência é ouro. Por mais que ele tenha tirado isso aqui, deduzido que seria ouro sem prova disso. Tijolo, ok. Depois no sexto a gente tem tijolos cinzas, mas ele presume que isso seria escória de metal. E no sétimo, mesma coisa, mas ele presume que seria prata. Ou seja, ele inventa alguns materiais, ele deduz alguns materiais e ele faz isso sem evidência de ter. Inclusive as pessoas depois até criticaram esse tipo de coisa, dizendo que isso não é uma boa ideia de fazer. Isso foi feito a partir de um texto de Heródoto, que descreve as cores do palácio de Ecbatana, e ele vê coisas diferentes, porque nem isso bate, e ele admite que está com problema, ele admite que isso aqui é especulativo, isso aqui não faz tanto sentido. Tem um artigo de 2008 que compartilha as mesmas conclusões, que o Rawlinson, que foi quem escreveu esse artigo lá em 1861, foi um tanto ingênuo em fazer essas suposições, que ele pulou pelas conclusões com uma espécie de viés de confirmação e que as deduções dele não têm nenhum precedente na arqueologia, não faz sentido nenhum, é totalmente fora de lógica. O artigo conclui que tanto assírios quanto babilônios construíam zigurates com 7 andares, alguns tinham mais, outros tinham menos, isso não era regra, e alguns tinham uma decoração específica. Então ele faz uma tabela mais provável, que é meio diferente do que o Simon afirma. Então Mercúrio está ao contrário, azul e vermelho claro, Vênus está branco e azul, Sol está beleza, Marte está beleza, Júpiter está estranho e Saturno está condizente. Ou seja, o conceito das 7 portas não parece ter vindo de um texto lá do ano 800. Um texto do ano 800 deveria ser fiel com o que a gente imagina hoje que as coisas sejam, ou pelo menos fazer algum sentido. Na verdade não, na verdade isso parece ter vindo das conclusões errôneas de um estudo de 1861. Se isso viesse, perdão se eu estou sendo prolixo, de um documento real, então a gente teria alguma coisa diferente aí, porque a gente sabe hoje que a realidade era diferente. A gente sabe que a associação de ouro, de prata e assim por diante é uma associação que ele simplesmente deduziu a partir daqui. Não é uma associação sustentada no mundo real. Então é isso. Parece que ele simplesmente pegou a informação
do local errado. A gente tem uma menção suméria de verdade a outro tipo de 7 portas nesse texto aqui. Aqui, isso representa passagens que a deusa Inanna atravessa e ela é despida. Em cada porta, um artefato é removido. Então, um turbante, um colar, um acessório em forma de ovo, como se fosse um peitoral, depois o resto do peitoral, um anel de ouro, uma régua e uma linha, uma roupa e etc. Mas isso não condiz com as portas que o Simon menciona, provavelmente não tem relação nenhuma. A gente falou do Enuma Elish. Uma tradução séria do Enuma Elish você pode ler aqui, e o Simon algumas vezes ele traz alguns trechos da mitologia suméria. É disso que a gente vai falar agora. Vamos comparar um pouquinho do que o Simon faz em cada ponto. Então primeiro ele traz o livro dos 50 nomes, aqui ele simplesmente pega os nomes que são exibidos aqui no Enuma Elish, você pode encontrar aqui para baixo, você tem o nome de todos os deuses que são mostrados, simplesmente condiz. É simplesmente isso. Perdão pelo celular vibrando, ele estava em cima da minha mesa e do lado do microfone, mas vai ficar assim mesmo. Então eu falei dos 50 nomes, são esses aqui: Maruka, Marutuku, Marsaksu, Luga alguma coisa, Nara alguma coisa, Ashulu, enfim, todos esses nomes são daqui. E aí, além de citar os nomes, ele cria um selo, que não tem nenhuma evidência arqueológica. Depois ele traz um texto chamado The Magan Test. Esses supostamente são um texto secreto de alguns sacerdotes de um culto, que é tudo que sobrou da antiga fé que existia antes da Babilônia ser construída. Antes da Babilônia é uma informação importante. A primeira seção é simplesmente uma adaptação do Enuma Elish. Então aqui a gente tem a epopeia da criação. À esquerda a gente tem os textos do Simon, à direita a gente tem o texto sério traduzido. Tudo que está em vermelho foi o Simon que introduziu. Tudo que está em verde é uma adaptação aqui. Então, quando os céus ainda não tinham sido nomeados, quando os céus ainda não existiam, é a mesma coisa, retém o significado. O que está em vermelho, como eu já disse, são as introduções. Então ele coloca aqui o ancestral, Mumu, Tiamat, o ancestral, fazendo referência ao ancestral de Lovecraft. Isso não existe na epopeia original. Aí depois ele pega e modifica alguns. Então no 7 a gente tem aqui: nenhum dos deuses tinham sido formados. Aí aqui ele já traz: nenhum dos deuses anciões tinham sido formados. Ele adiciona o termo Elder Gods freestyle aqui. Ele simplesmente faz isso porque ele quer, sem motivo. Então, mais uma vez, Ancient Ones aqui, os ancestrais, mesma coisa. Ele pega um trecho que não menciona nada disso aqui e coloca porque é conveniente. Aí ele traz aqui, mais uma vez, as mesmas informações, o nosso mestre Enki, para parecer que isso é um culto que adora Enki, quando na verdade não é. Mesma coisa aqui, mesma menção Tiamat como sendo o ancestral, isso também não faz parte da versão. Enfim, mesma coisa, ele simplesmente adiciona os elementos de Lovecraft no meio aqui, porque ele quer, porque é conveniente. Depois a gente tem inserções que poupam o leitor da maioria dos detalhes da epopeia. O texto então traz as criaturas de Tiamat e faz exatamente a mesma coisa. Então, algumas inserções, mais uma vez aqui, os filhos da Iniquity, eu presumo que seja iniquidade, Iniquity, mas eu vou verificar para ter certeza. Perfeito, iniquidade. Depois ele menciona aqui arsenais dos ancestrais, como está dito aqui. Isso mais uma vez foi inserido. Então mais uma vez aqui outra inserção. Depois faz uma menção aqui ao nosso mestre, que também foi inserido, que também não faz parte do texto original. Depois ele traz aqui mais algumas descrições a respeito de como a morte aconteceu com feitiços de magia ancestral. Isso também não faz parte do texto original, é só você comparar. Enfim, ele pega o Enuma Elish e faz inserções conforme a vontade que ele tem. Agora, tem mais um probleminha nisso. O texto original faz uma ode a Marduk, que é justamente quem derrota Tiamat. E esse texto supostamente seria de antes da Babilônia ser construída. Só que Marduk só aparece, Marduk só ganha importância depois que a Babilônia é construída, porque Marduk é o padroeiro da Babilônia. Então Marduk é inserido como um deus tão importante assim justamente nesse contexto. Um texto feito antes da Babilônia ser construída não teria essa ode a Marduk, porque Marduk não era tão importante assim antes da Babilônia ser construída. Basicamente isso. Então, não, isso não aconteceria. E aqui toda essa adoração a Marduk também não está presente no texto original. O texto original, claro, Marduk é muito importante, mas não tão adorado conforme está listado deste jeito aqui. A gente tem uma menção muito mais explícita à característica de serpente de Tiamat. A serpente com o dente de ferro, a serpente com a garra afiada, a serpente com os olhos da morte. Isso não existe também no texto original. Isso foi o Simon que colocou para convencer o leitor de que Tiamat é uma serpente.
É mencionado então os deuses derrotados como antigos que permanecem adormecidos. Isso não faz parte do texto original e não tem base na mitologia, eu já disse. Tiamat não acreditavam que Tiamat poderia ser acordada. Depois então, ele afirma trazer uma encantação para os antigos. Antigos é Tiamat, são todas essas divindades antagônicas na história, enquanto que os deuses anciões são os deuses legais, digamos assim. Na verdade, essa oração para os antigos, aqui eu comparei de novo, é um trecho de um poema chamado Oração aos Deuses da Noite, retirado de um livro chamado Textos do Oriente Próximo, conforme está indicado aqui, a respeito do Velho Testamento. Então aqui a gente tem o texto original, e aqui a gente tem, o texto de Simon, e aqui a gente tem o texto original. Então primeiro, Simon coloca os grandes deuses antigos, desse jeito aqui, enquanto que na verdade só diz os grandes deuses. Depois ele coloca aqui os deuses ancestrais da terra, as deusas ancestrais, isso é mentira, não aparece, não tem o termo ancestrais, depois é tudo igual. Beleza, aí a oração é os grandes, conforme está dito, mas é trocado para os antigos. Depois aqui são mencionadas alguns elementos como Cthulhu, que não faz parte do texto original. Mais algumas menções, aqui algumas menções das estrelas, beleza? E depois termina com um sacrifício sendo oferecido para o deus mais antigo, seria Tiamat, conforme está indicado aqui. Mas isso não acontece também. Esse trecho foi inserido artificialmente pelo Simon. E tem mais coisas, além de todas essas semelhanças. Em primeiro lugar, os poemas são parafraseados de forma a mudar o contexto para incluir os antigos, isso a gente já viu, mas tem uma coisa estranha. Pega, por exemplo, o verso 2. The bolts are fallen and the fastenings are placed. The bolts are fallen, the fastenings are placed. Eu provavelmente falei tudo errado, mas tanto faz. Depois a gente tem o verso 11. Então aqui a gente tem o templo e os lugares mais sagrados estão quietos e escuros. Depois a gente vai aqui no 11, o templo e os lugares mais sagrados estão quietos e escuros. São idênticos, exatamente iguais. Lembrando, claro, esse livro aqui é um livro antigo. Esse livro foi impresso, deixa eu pesquisar aqui, pela primeira vez em 1950. O Simon é de 1977. Então, é bastante estranho, estranhíssimo que duas traduções independentes tenham produzido resultados iguais. É muito mais provável que o Simon tenha pego os resultados desse poema aqui e feito as suas mudanças e mantido alguns versos iguaizinhos, exatamente iguais, do jeito que está escrito aqui. Agora, tem mais um problema de contexto. Esse hino para os antigos, na verdade, é uma oração feita antes de rituais de divinação, de vidência e assim por diante. Great Ones, que seria na versão original, que o Simon transforma em uma ode aos deuses ancestrais, na verdade é simplesmente um epíteto para os deuses todos que estavam dormindo à noite, mas ao amanhecer eles acordariam. Não precisa de um ritual todo para acordar eles, não. Amanhã eles acordam, tá tudo bem. A oração é justamente em função disso. E o sacrifício que Simon omite era um cordeiro em uma das versões, e na outra versão é aceite minha oração. A outra versão nem tem sacrifício e a outra tem um cordeiro. E o Simon dá a entender que é uma pessoa ou qualquer coisa parecida. O Simon diz ainda que ele tem em mãos um manuscrito grego. Se ele mostrasse esse manuscrito, ou uma fotocópia dele, ele certamente teria uma alegação muito mais substancial. Agora, convenientemente, isso não acontece. Eles afirmam que não vão honrar quaisquer pedidos para ver o manuscrito original, porque o Simon não deu permissão de compartilhar esse manuscrito original, apenas traduzir e compartilhar a tradução, e claro, porque o material é amaldiçoado. Se esse manuscrito fosse genuíno, no pior dos casos ele muda bastante, tipo uma revolução no que a gente sabe sobre a cultura dos povos antigos, e no melhor, muda tudo o que a gente sabe sobre o universo, tá? Se Cthulhu de fato existir, se Tiamat de fato existir e estiver dormindo em algum lugar. Isso parece mais uma desculpa para ocultar a inexistência do manuscrito. Porque eles publicaram e sobreviveram. E se isso for verdade, a gente está bem ferrado. Então acho que é melhor publicar independente da maldição, porque acho que é uma questão de utilidade pública. Mas mesmo assim isso não é feito. Eles não vão honrar nenhum pedido para ver o manuscrito. Agora vem a pergunta. Quem que é Simon? Pois é, o Dan Harness conseguiu contato com um cara chamado Peter Levenda, que é provavelmente o Simon. Apesar de ele dizer que não é o Simon, mas isso é o que o Simon diria. A gente tem a base de dados de direitos autorais dos Estados Unidos que lista o Peter aqui. Então, Peter Levenda
como Simon sendo um pseudônimo, deste jeito que está indicado aqui, Simon pseudônimo. E, além disso, a gente tem o fato de que o próprio Peter, conversando com Dan Harness, disse que ele não é o Simon, mas que ele foi um editor geral do texto, ele pesquisou a mitologia suméria, então provavelmente foi dele. Essa barbaridade aí do Apsu veio dele. Então, tem também a possibilidade do Simon não ser explicitamente o Peter, mas sim um coletivo do qual o Peter faz parte. A gente tem um cara chamado Kim Kaigan, que é o ilustrador do livro. Ele fez as ilustrações, porque ele é o ilustrador, mas ele disse que ele não viu as ilustrações originais. Ele viu os rabiscos que os produtores, os responsáveis fizeram e falaram, ó, desenha a partir disso, você está livre para desenhar. É bem estranho. Por que o ilustrador não teve acesso aos desenhos que estavam presentes no manuscrito original para fazer uma coisa fiel, mas sim uns rabiscos feitos com canetinha que ele simplesmente teve que fazer a partir daí e colocar as coisas da cabeça dele para produzir. O Dan Harness conversa ainda com uma outra fonte chamada de Nestor, que frequentava a loja ocultista que publicou o Necronomicon de Simon. Ele diz que tinha uma palestra sobre magia, isso era comum, e depois eles faziam festa com álcool e tudo mais. Alguém contou que é verdade que Lovecraft viveu a poucos quarteirões dali, num apartamento. E a festa virou uma discussão de Lovecraft. Um cara chamado Simon Peter, que ele não lembra mais do nome, mas que frequentava a loja e dizia ser um bispo da igreja ortodoxa, em algum momento mencionou o Necronomicon. E isso foi o catalisador para que eles produzissem o Necronomicon. O primeiro passo foi tomar notas do que os membros da festa achavam que o livro tinha que conter, incluindo armadilhas para o mágico iniciante ser pego, digamos assim. Por exemplo, aquela coisa dos degraus. O ritual para subir, na verdade, é um ritual para descer. Essa versão de que existe um Simon, de verdade, também é compartilhada pelo Robert Price. A gente vai falar dele no futuro, num artigo na mesma revista, Crypt of Cthulhu. Então, amanheceu, a festa acabou, mandaram todo mundo embora e ninguém achou que o projeto ia ser levado adiante. Mas eis que o livro é publicado e todo mundo se surpreende. É isso que o Nestor conta, mas isso é um tanto estranho, porque a loja divulgou bastante o livro antes da publicação. Então as pessoas que liam as coisas da loja deveriam saber que isso ia acontecer. Então essa parte é estranha. Mas a gente não tem outro registro, não tem nenhuma outra narrativa próxima para a gente saber exatamente o que acontece. Agora, esse Necronomicon do Simon também foi envolvido com 2 crimes. Tá? No primeiro deles, nós temos um cara chamado Rod Ferrell, que tinha 17 anos e fundou um culto no qual ele é o líder, ele é um vampiro de 500 anos de idade, ele cometeu um duplo homicídio. A polícia investigou e descobriu que ele tinha o Necronomicon de Simon e que ele acreditava retirar poderes do livro. O segundo caso é o da Shevaun Gilgan, não tenho a mínima ideia da pronúncia, uma garota de 14 anos que frequentava prédios abandonados, que eram ocupados assim por fugitivos, adolescentes no geral, criminosos, entre outras pessoas, e ela foi assassinada no dia 24 de fevereiro de 98. O assassino deixou o corpo dela num saco, cercado com pichações, pentagrama, capeta e corpos de animais que ele matou. A polícia descobriu que o Mason, o assassino dela, Glenn Mason, acreditava ser um sacerdote de Satã que poderia se comunicar com Satã. E ele tinha todo tipo de literatura, a Bíblia Satânica e o Necronomicon de Simon, que ele inclusive presenteou um amigo uma vez. Agora, essas pessoas são criminosas, essas pessoas têm atividades criminosas, elas são associadas com todo tipo de atividade criminosa, então não dá pra gente separar o que é causa e o que é consequência em casos assim. Só que essas pessoas são criminosas, a gente tem um livro que inclusive encoraja sacrifícios, conforme o livro descreve, e é possível que essas pessoas tenham sido influenciadas pelo livro, porque afinal de contas eles trazem essas coisas, não porque o livro possui algum tipo de poder. Eu tinha falado a respeito do Colin Wilson, disse que ele fez um Necronomicon, e ele fez, em 78. O Wilson disse ter se interessado quando conheceu a versão do De Camp. Ele entrou em contato com o estudioso da Áustria, que informou que o pai de Lovecraft tinha visto o Necronomicon antes de falecer. Então Colin e os seus amigos, o Robert Turner e o George Hay, foram atrás desse Necronomicon. Eles pesquisaram na obra do John Dee e encontraram um manuscrito criptografado chamado Liber Logaeth, que revelou ser o Necronomicon. Aqui a gente tem algumas imagens desse Necronomicon. Esse Necronomicon traz um sistema de magia inspirado em grimórios reais com entidades de Lovecraft, conforme está indicado.
Esse seria um material que mereceria uma análise igual ao Simon se o Colin não tivesse admitido que é uma obra falsa. Ele aponta que isso é falso e é óbvio, até brinca com o jornalista que falou o óbvio de que a obra era falsa. É dito que o George Hay o convidou para escrever o volume, mas ele viu que o material que já estava feito era uma droga, então ele decidiu assumir. Aí ele procurou alguém que entendesse de mágica para produzir um volume bem parecido com a vida real. Ele sabia que o Lovecraft era cético, então para isso ele usou o pai do Lovecraft como desculpa. Com isso, ele também inventou o estudioso austríaco para ser a conexão entre o pai do Lovecraft e o autor. Ele contatou um cara chamado Dominique Purcell, que assumiu a identidade do estudioso austríaco e escreveu uma carta falsa. Ele misturou a obra com teses genuínas e compôs a obra que compõe esse Necronômico. Em 79, a revista Heavy Metal homenageou Lovecraft colocando imagens de uma releitura feita pelo Philippe Druillet, um artista francês de quadrinhos bem famoso. Aqui você tem as imagens desse Necronômico, mas simplesmente uma homenagem, nada pretensioso. Depois a gente tem um filme chamado Evil Dead, que acabou virando uma franquia de filmes que começou em 1981, que traz um Necronômico. Aqui é o primeiro Necronômico e depois 87, 92, 2013, 2015, outros Necronômicos. E na internet você acha por um preço um tanto salgado réplicas. Então eu coloquei aqui na lista para simplesmente mostrar um exemplo. Aqui é o do Simon, aqui é o próprio Necronômico do Simon. E aqui essa imagem é um dos exemplos que o desenhista fez mais da cabeça dele do que da versão real, porque ele não teve acesso. Mas enfim, aqui a gente tem até coisas que não tem nada a ver, mas você pode ver algumas réplicas do dito Necronomicon de Evil Dead, então nada real, nada que se propõe a ser real. Depois a gente tem um livro chamado The Book of Shades. Esse livro foi publicado pela Elizabeth Ann St. George. Ela é uma autora ocultista, tem várias publicações. Ela disse que esse livro na verdade é uma cópia de um manuscrito que estava no Peru, numa coleção privada, de uma senhora chamada Russo, que traduziu para ela. Esse livro pertenceria a um cara chamado Al-Rashid de Sots, um mágico muçulmano. Aqui a gente tem uma obra que mostra muito que o autor é um árabe. As outras obras não, a do Simon, apesar de ser de um árabe, não tem nada da cultura árabe, essa tem. Esse livro tem 26 páginas, traz instruções para irrigação, para trabalho de parto, para invocar anjos, etc. Então tem todo tipo de coisa, desde elementos mundanos até fantásticos. A razão pela qual o livro seria um Necronomicon é que ele tem uma frase semelhante, dizendo algo como: você pode conjurar os mortos usando o nome dos deuses do mal. Eles virão, porque eles não estão mortos, mas estão deitando de forma eterna até o momento em que a morte é eliminada, e eles virão quando você os chamar. E o Lovecraft menciona aquela frase que você conhece: não está morto aquele que pode eternamente deitar, e com o passar das eras até a morte pode morrer. Tudo que essa autora publica é uma tradução, então a gente não tem muita evidência para mexer e a gente não tem o livro para ler e para ver do que se trata. Agora, o nome Sots é o nome da deusa egípcia Sorpet, que por sua vez é a personificação de Sírios. É meio estranho considerar que um árabe adotaria esse nome para indicar sua terra natal, e esse nome tinha sido popularizado em 75 por um livro chamado The Sirius Mystery. Depois a gente tem um livro chamado A Magia Estelar, o Verdadeiro Necronômico, um volume publicado pelo Frank J. Rippel. Ele diz que o Necronômico surgiu há 4.000 anos, então em 2000 a.C., e na verdade esse Necronômico é uma derivação do Salteneron, um livro mais antigo ainda e perdido. O livro de Rippel é a versão original e não a versão espúria do Al-Azif, então ele está traduzindo um troço de 4.000 anos. E o texto de 4.000 anos que ele tem, você espera que ele vai trazer mais detalhes. De onde você pegou, de qual material ele foi escrito, qual idioma, qual cultura, como você sabe que ele tem 4.000 anos, mas não. O Rippel não fala nada. Olha, galera, eu casualmente tenho um texto de 4.000 anos e agora eu vou traduzir. Olha só as divindades que eu tenho. Todas as divindades de Lovecraft. Nyarlathotep, Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth, Dagon, Shub-Niggurath, Hastur, Leng, etc. Leng, se eu não me engano, é o nome de um planalto de Lovecraft, que inclusive eu vi isso e me interessei bastante. Está até aqui no resultado de busca recente, exatamente isso, é um platô, conforme está indicado. Enfim, você traduz um texto de 4.000 anos que veio, não sabe de onde, você simplesmente apareceu com ele aí, e ele tem perfeitinho um monte de nome de mitologia de Lovecraft. Esse é o tipo de coisa que não cola, ao menos que você traga uma explicação, e ele não traz. Depois a gente tem o Pietro Pizzari. O Pietro Pizzari afirmou ter publicado o Necronomicon através de registros da Biblioteca do Vaticano.
Você pode comprar esse livro aqui, tá barato até, $17, ok, mas é um pouquinho acima do valor que esse vídeo vai render, então a gente não tem como comprar ele para analisar. Mais uma vez, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. É preciso ver o livro para verificar se ele realmente traz provas que mostram que isso aqui veio da Biblioteca do Vaticano em qualquer lugar. Depois a gente tem a Fanuzzi, que é uma editora italiana especializada em ficção, conforme você pode ver, que publicou a sua versão do Necronômico. Na verdade, essa versão é uma mistura de elementos de Simon de Rey, que teve inclusive uma continuação, que supostamente é a tumba do Alhazred, mas não tem nenhuma evidência disso. A sinopse também diz que o livro foi feito com a ajuda do Venustiano Carranza, professor da Universidade Cidade do México, só que a universidade não existe e eu pesquisei em Nicósia, eu não tenho a mínima ideia do porquê, acho que por causa do E na frente. Esse cara, na verdade, é um líder da Revolução Mexicana. Ele morreu um tempinho antes, aqui em 1920, um pouquinho antes de 94, para poder fazer parte do livro. Depois, a gente tem o Projeto Necronômico. Isso aqui é um projeto de 94 de escrita coletiva. O objetivo é simplesmente, você quer fazer um Necronômico, você contribui com história, contribui com ilustração, tudo mais, e a gente faz um Necronômico com o que várias pessoas mandam. Inclusive a página diz que é escrita coletiva, então nada de real por aqui. Depois temos o Necronomicon Novum, que é um material online, você pode ver neste link aqui. Ele é composto de alguns livros, conforme está indicado, e o próprio prefácio diz que é uma reprodução de fã, feita com elementos de textos antigos, que foi feita principalmente da cabeça, porque o cara não lembra muito do que ele leu de Lovecraft. É meio irônico você fazer um Necronomicon sem conhecer tanto Lovecraft, mas é o que esse cara se propôs a fazer. Depois temos o Colin Lowe. O Colin Lowe escreveu uma lista de perguntas frequentemente feitas a respeito do Necronômico, no qual ele primeiro assume que o Laius Wormius e o John Dee escreveram o Necronômico, que o poeta árabe existiu, tudo isso a gente já mostrou que é mentira. Depois ele fala que um Natan de Gaza produziu um texto com esse nome aqui, Sefer Ashar Hadaf, só que não tem nenhum indício de que essa obra exista, não achamos nada em lugar nenhum. Depois o Colin Lowe conclui que o Crowley, um ocultista bem famoso no mundo real, leu a tradução do John Dee. Ele cita algumas passagens que são cópias da tradução de Dee, então ele pega o Book of the Law do Crowley e diz que tem coisa lá que é cópia do Dee. E depois ele fala que ele não tem nenhuma versão do Necronomicon, então é um mistério como que ele é capaz de afirmar que o Book of Law é igualzinho à tradução do John Dee, sendo que ele não tem a tradução do John Dee, mas beleza. E aí ele fala que a Sonia Greene, com quem se casou por Lovecraft durante 2 anos, teria conhecido o Crowley, se envolvido romanticamente com ele, namorado há alguns meses, e o Crowley teria contado para a Sonia sobre o Necronomicon, Sonia contou para o Lovecraft. Agora, nenhum biógrafo da Sonia, do Crowley, do Lovecraft menciona que o Crowley e a Sonia tenham se envolvido. A única evidência seria uma carta do Crowley, no qual ele descreve uma mulher ideal, que é basicamente judia. Quase única semelhança que você pode dizer que, beleza, isso aqui realmente não é genérico, é judia. As outras coisas são, uma mulher enérgica, é uma mulher bonita, é isso, tá, qualquer mulher que você goste, você vai dizer que é uma mulher bonita no final. Então, não tem evidência disso. E claro, não tem nenhum registro, nenhuma carta, nenhuma biografia, nada que indica que o Crowley e a Sonia tenham namorado. E o autor diz, e o autor poderia citar uma fonte que permitiu ele chegar nessa conclusão, mas ele não faz. A única coisa que ele cita é The Book of the Arab, de 1979. Você vai lá no Google, você encontra um registro, The Book of the Arab, que foi publicado em 2012 na Amazon como um e-book. Tá aqui. Aqui você tem o livro. Ele é um e-book, você só pode comprar em e-book, não tem versão impressa, por um cara chamado Justin Geoffrey. Aqui você tem um livro que traz basicamente a mesma história que o Colin Lowe inventou. E o Justin Geoffrey é, na verdade, um personagem de um conto do Robert Howard. A gente já falou a respeito dele. É um personagem ficcional. E Stairway Wisdom é, na verdade, o nome de um culto dentro do universo de Lovecraft, conforme você pode verificar. O que esse e-book provavelmente é? Simplesmente alguém que fez um e-book. É extremamente fácil fazer um e-book na Amazon para lucrar com a biografia falsa do Lowe e, de certa forma, ao mesmo tempo, fazer um certo entretenimento, porque pode ser legal. O Dan Harness, então, disse que ele conseguiu conversar com Colin Lowe, que admitiu que é simplesmente uma farsa para parecer uma história de verdade. Depois, a gente tem o Lin Carter, que é um autor de ficção científica e fantasia, que, para você ter uma ideia, um dos pseudônimos é H.P. Lovecraft, que inclusive já mostra que ele escrevia a história dentro de Lovecraft, do universo de Lovecraft. Ele era especializado, inclusive, em sistematizar e conciliar
as histórias dos autores para criar uma mitologia coesa. Muitas vezes ele inclusive criava contos que tinham essa função. Ele fez a própria versão do Necronomicon no final. E ele fez versões a respeito do Necronomicon, e o Robert Price, que também é teólogo, professor e escritor, acabou publicando em um dado momento um Necronomicon junto com as histórias do Lin Carter e junto com uma espécie de análise, como se o Necronomicon fosse um livro real. Você pode ler a respeito dele nesse lugar aqui. E ele evidentemente usa várias histórias ficcionais, como vocês já devem imaginar. Inclusive o livro consta na seção de ficção aqui das obras dele. Tem aqui uma tradução do Abdul Al-Hassed, conforme está... Tem aqui um texto a respeito do Abdul Al-Hassed, que foi transcrito da edição do Dee, mas está aqui na seção de ficção. Isso é tudo citado entre as obras de ficção que ele produz, conforme você pode perceber aqui. Então, mais uma vez, na obra de ficção. Depois, a gente tem um boato que surgiu na Usenet a respeito de um cara chamado Quine, ou Kine, não sei, que teria feito um Necronomicon. Foi basicamente uma pessoa que disse que o Quine era um missionário, filho de um missionário da América Central, frequentou a Universidade de Yale e Princeton e decidiu viver em isolamento. Agora, ele também seria responsável pela tradução desse livro aqui e por um manuscrito desconhecido chamado Os Últimos 10 Milhões de Anos. Primeiro problema, esse livro aqui é um livro ficcional criado pelo Robert E. Howard, conforme vocês viram. E não tem nenhuma evidência do Quine em qualquer lugar, não tem nenhuma evidência que o Quine exista. O usuário disse para o Harms que ele tinha 14 pessoas que tinham visto o livro, mas se recusou a dizer quem era. Disse que o National Union Catalog tinha uma entrada do livro do Quine, e que a Universidade de Makota tinha uma cópia suméria do Necronomicon. Agora, ele não disse quem eram essas pessoas, como eu falei. Esse catálogo não possui qualquer registro e a Universidade de Makota nem existe. Então a gente conclui que isso é simplesmente um troll, é um boato criado pelo usuário. Depois nós temos o Grimorium Imperium. Isso aqui é uma tradução feita pelo Phil Leggard, que também é um ocultista, músico, etc. Você pode pesquisar no Google, ele é até relativamente novo, considerando as pessoas... Por que foi no Ecose? Agora eu não tenho a mínima ideia. Pronto. Esse cara aqui, ele é relativamente novo, como eu disse. Aqui nós temos as traduções. Isso aqui seriam 10 livros, que na verdade são livros curtinhos, mas nós temos apenas 4. Conforme você pode ver, isso aqui saiu do ar, então é provável que ele tenha abandonado o projeto mesmo. O livro mistura práticas reais, astrologia e elementos de Lovecraft, reais, claro, no sentido de que as pessoas praticam, mesmo fora da ficção. Agora, não tem qualquer registro de que o Grimório do John Dee, que ele alega ter baseado a versão dele, exista. E também o Dan Harness trazia uma citação que afirma que ele escreveu parte do texto num único dia, quando ele estava febril, sem concentração, e fez isso da memória. Ou seja, ele inventou. Você não traduz um negócio da memória, você inventou esse negócio. Depois a gente tem uma obra de um cara chamado Joshua Free, que na verdade foi feita por um pseudônimo, Merlin Stone, que mistura cabala, demônios medievais, satanismo, judaísmo e o Necronomicon de Simon. E ele também ainda diz que o Crowley viu uma cópia desse livro datada de 6.000 a.C. O Dan Harness contatou o Joshua, que afirmou ter feito simplesmente uma coleção de textos que não iriam para uma publicação separada. E em 2018, num livro do mesmo autor, logo a gente vai falar dele, ele diz que a obra é um pseudo-necronomicon feito por fã, e isso é óbvio. Depois a gente tem o Fragmentum Alchemicum Florentinum. Isso surgiu em 2001, depois eu vou editar aqui para incluir o link da fonte. Isso seria um manuscrito encontrado em Florença em 1912 por um acadêmico, enquanto ele procurava manuscritos bizantinos. Ele achou um pequeno papel escrito em grego que continha aquela frase famosa do Necronomicon. O jornal La Nazione teria reportado isso no dia 12 de 5 de 1912. A página não diz se é 12 de maio ou 5 de dezembro. E eu realmente estou surpreso disso ter funcionado, mas você pode ver o jornal La Nazione nestes links aqui. Demora um pouquinho para carregar, mas você consegue ler o jornal e você consegue ver toda a página. Por via das dúvidas, eu peguei do dia 12 de maio e do dia 5 de dezembro, conforme está indicado aqui. Daqui um pouco ele carrega. Eu procurei, eu não achei nenhuma menção a esse dito manuscrito ter sido encontrado. Não tem absolutamente nada a esse respeito. Quem fez a página a respeito desse Necronomicon seria a Laura Bertini. Ela publicou uma página que já está fora do ar, se eu não me engano, que traz esse texto e é simplesmente isso. Ela pede por mais informações. Enfim, você pode vir aqui, você pode procurar. Eu não encontrei menção alguma a esse dito manuscrito ser encontrado em qualquer data possível.
Além disso, aqui a gente tem uma possível imagem do fragmento. Por que é possível? Porque a página original não tem imagem e nem foi arquivada. Mas pesquisando eu encontrei e condiz com o que a gente espera. O trecho em vermelho seria justamente a frase famosa do Necronômico. Bom, qual que é a tradução? Eu perguntei no Reddit para ver se alguém traduziria. Infelizmente ninguém fez até o momento, mas eu espero que vão fazer no momento em que a gente publicar o vídeo. E a tradução de máquina foi desastrosa. Mas essa aqui é o trecho a respeito da frase famosa. Não está morto aquele que pode deitar eternamente, com o passar das eras até a morte pode morrer. E isso é bem estranho, né? De um livro enorme, porque o Necronomicon seria um livro gigantesco, tudo que sobreviveu foi esse pedacinho aqui, e esse pedacinho tem a única frase que a gente conhece do Necronômico. Quase a única frase, a gente conhece uma outra, que eu inclusive mostrei no decorrer do vídeo. Isso é a mesma coisa que a obra de Shakespeare, Hamlet, sobreviver, um único pedacinho, e esse pedacinho estiver escrito ser ou não ser. A chance é muito pequena disso acontecer, apesar de que, claro, pode acontecer. E ele cita duas fontes bibliográficas. A Laura. A primeira delas pode ser consultada nesse link aqui. Ela supostamente faz uma referência ao nome do manuscrito, que seria, conforme está indicado aqui, F.R. Hick 1.1912 ou FAF. Você tem aqui a fonte, você pode ler, não tem. Não tem nenhuma menção a esse dito manuscrito na fonte que ela cita. E a outra é a segunda edição deste livro aqui, de onde ela pegou essa imagem mostrada aqui. Agora, esse livro aqui, que é basicamente um compêndio a respeito de medicina e farmacologia com base em manuscritos, ela cita a segunda edição, página 187, mas a gente só achou a primeira. Só existe primeira edição. Nós não achamos uma segunda edição em lugar nenhum, em nenhum catálogo. E essa primeira edição só tem 184 páginas. Isso não está na página 187 porque não existe página 187. Beleza, a gente tem então o Necronomicon de Tyson, que é uma obra muito complexa e muito grande e muito próxima do universo, mas o próprio Tyson disse que é uma obra de ficção com esse propósito, e depois ele ainda fez uma biografia do Alhaced, igualmente ficcional, e um jogo de tarô, que você pode inclusive comprar conforme está indicado aqui. Beleza. Depois a gente tem um cara chamado Wesley Hemory, que fez um Necronomicon, está fazendo, muito bonito, você pode ver aqui na página dele do DeviantArt, isso em 2011. E agora sim nós temos o livro do Joshua Free. É um livro no qual ele afirma relações entre o Necronomicon, os Sumérios e os Anunnaki. Os Anunnaki eu tenho um vídeo a respeito disso, dois, um sobre Nibiru e um sobre Anunnaki. Você pode ler o roteiro e assistir o vídeo aqui e aqui. Não sei se saiu minha voz, mas enfim, você pode ver a respeito desses dois vídeos nestes links aqui, no qual a gente conclui que o Zecharia Sitchin, que é basicamente quem traz essa história de Anunnaki pela primeira vez, a história de que os sumérios entraram em contato com deuses astronautas, ele fez interpretações erradas dos textos sumérios, essas interpretações são contraditórias com os textos e as evidências que a gente tem, ele ignora outras evidências que contradizem o que ele imagina, e ele falha em sustentar isso por outros tipos de evidências. Então, associar Anunnaki com Necronomicon está infundado, em primeiro lugar, porque Anunnaki por si só é infundado. E o livro não se propõe a ser uma cópia fiel do Necronomicon, mas diz que o Necronomicon é uma espécie de arquétipo no subconsciente coletivo. Na prática, ele traz alguns conceitos de mágica Mardukit, que é um sistema de mágica que ele mesmo criou, conforme você pode perceber aqui, e traz alguns poemas sumérios, egípcios, babilônios, etc. Beleza, aí a gente tem um projeto brasileiro, que é a Script, que produziu um Necronomicon. Você pode ver aqui para comprar, eu coloquei acho que mais para apoiar o artista e também para indicar. E você pode encontrar aqui a página do Catarse, no qual o Necronomicon foi produzido, e a página em que você pode comprá-lo. É uma obra também bem bonita, conforme você pode perceber, mas é óbvio que isso é simplesmente uma reprodução. E, por mais irônico que pareça, quando você joga Necronomicon no Google, você encontra várias páginas isoladas que algum fã fez em algum momento. Então, a gente tem umas páginas que são vendidas para você usar ou como wallpaper, ou como como toalha de mesa, não toalha para comer propriamente, mas eu acho para jogar RPG, para alguma coisa do gênero, e assim por diante. Bem bonito, inclusive. Tem algumas páginas que são simplesmente feitas sem pretensões por um fã, como você pode ver aqui, e também um outro artista, o Mr. Zarono, no DeviantArt, que está fazendo algo parecido.
Vamos para as conclusões. O Necronômico é um livro ficcional, apesar de ter várias limitações, não tem uma versão conhecida genuína, e a gente não tem nenhuma razão para supor que exista uma versão genuína, porque ele surgiu nas obras do Lovecraft, um autor de ficção científica, e foi referenciado em vários outros trabalhos do mesmo escritor e de escritores do seu círculo que faziam isso de forma proposital. A versão detalhada a respeito da história surgiu em 27 e não possui qualquer base em elementos do mundo real. Perdão pelo celular vibrando de novo, mas eu estou esperando sair a nota da P2 de sistemas operacionais, por isso que o celular está aqui do lado. Eu acho que eu fui bem. Lovecraft foi inspirado por seu conhecimento de mitologia árabe e greco-romana e livros sobre ocultismo, mas ele não tinha um conhecimento extenso e complexo sobre ocultismo, como afirmam. Tem inúmeras réplicas que são feitas, foram feitas e vão ser feitas, e a gente pode dividir em categorias, e não tem nada de errado em fazer uma, mas tem muita coisa de errado em enganar, nem que seja uma única pessoa, sobre a autenticidade dessa obra. Então a gente tem as obras de fãs, que não têm pretensões comerciais, visam apenas homenagear o Lovecraft, estão listadas aqui. A gente tem as obras comerciais, que são feitas para vender uma experiência de alguém que vai ver o que poderia ser o livro, mas sem levar isso a sério, dentro da ficção. A gente tem as réplicas ocultistas, que algum ocultista fez com propósito comercial ou não, para ser levado a sério por alguém. A gente tem os mockumentários, que são uma narrativa ficcional em estilo de documentário, tipo o livro sobre o estudo de Necronomicon e o Antifac. Antifac foi o nome que deram a isso, do Colin Lowe, aquelas perguntas sobre o Crowley e a relação. A gente tem obras que não são o Necronomicon, o Evangelista e o Manuscrito Voynich, e a gente tem obras que não existem. Tá? A tradução de Faraday, o Cultus Maleficarum. Aqui eu coloquei no lugar errado, me desculpem. O Cultus Maleficarum, na verdade, é uma obra de fã, então eu deveria tirar ela daqui. Deveria colocar ela lá em cima, perdão. E, por fim, a gente tem as obras que precisam de mais evidências. Elas provavelmente, essas duas aqui são obras de cultistas também, perdão, ocultistas, agora sim são obras de ocultistas, mas que não trazem um Necronomicon genuíno. E esse fragmento aqui é bem provável que seja uma farsa, mas depende aí da Laura Berrettini trazer mais provas e explicar exatamente de onde vieram as referências dela, porque nós não encontramos. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê, falou!